Há gerações, a indústria do fumo tenta convencer milhões de pessoas de que fumar é interessante, sexy e totalmente inofensivo. E fez um bom trabalho, pois todo dia fumamos bilhões de cigarros. Entra ano, sai ano. Na verdade, é uma das campanhas de publicidade mais bem-sucedidas da história, na qual sedução, supressão e distorção de fatos foram um elemento crucial. Há mais de 50 anos, sabe-se muito bem que fumar causa câncer. E apesar da queda no consumo de cigarros em países desenvolvidos, o consumo global continua a aumentar. Fumar ainda é uma das mais frequentes causas de morte no mundo, e o número de pessoas que morrem em decorrência do fumo passa dos 4 milhões por ano. A epidemia, como chama a Organização Mundial de Saúde, parece que jamais terá fim. Lições não aprendidas. Distribuição Sinapse. A epidemia do fumo. Que conforto um cigarro pode trazer? Alguns artistas acham que não pintam sem um trago. A estrela do cinema ficaria perdida sem o glamour de um cigarro. Hoje é um prazer muito grande poder fazer isso. Apresentamos a família modelo. Quando o pai diz traguem, todos tragamos. Cigarros sempre foram associados a descanso e divertimento. No início, só para poucos grupos exclusivos. Mas no século XX, a produção em massa e o marketing moderno disponibilizaram os cigarros para as massas. Antes do surgimento da máquina de fabricação de cigarros, era muito caro produzi-los. Poucas pessoas podiam se dar ao luxo e a criação da máquina que produzia cigarros fez o custo diminuir. O segundo desenvolvimento importante foram os fósforos de segurança, para que as pessoas acendessem os cigarros. E o terceiro, provavelmente o mais importante, foi o advento da propaganda moderna e das relações públicas, que ocorreu na década de 1910. E a primeira grande promoção dos cigarros se deu na Primeira Guerra Mundial, quando as indústrias de cigarros brindaram as tropas com cigarros grátis. Durante a Primeira Guerra Mundial, os cigarros faziam parte das rações dos soldados. E as unidades europeias e americanas fumaram seus primeiros cigarros nas lúgubres trincheiras. Lucky Strike é fumo bom. Quando a guerra terminou, milhões de rapazes fumavam regularmente. E com a persuasão do marketing maciço, na década entre 1910 e 1929, o consumo de cigarros nos Estados Unidos aumentou 6 vezes. A indústria do fumo promoveu muitas das técnicas que agora celebramos no marketing de massa. Em 1923, Lucky Strike é fumo bom, em letras enormes na Times Square, foi usada pela primeira vez. O fumo mais tarde foi promovido no rádio, em revistas de distribuição em massa, revistas femininas, revistas de esporte, na televisão e no cinema. A indústria do fumo logo percebeu que as mulheres também eram um grande mercado potencial, apesar de pouquíssimas fumarem nos anos 20, uma vez que, pela moral da época, as mulheres não deviam se viciar. Mas a indústria do fumo lançou uma campanha criativa. Um dia, o senhor George Hill, presidente da American Tobacco, me ligou e disse: estamos perdendo metade do nosso mercado. Eu perguntei: por que, senhor Hill? Ele respondeu: existe um tabu dos homens que não permite que as mulheres fumem. O que podemos fazer para acabar com isso? O publicitário Edward Bernays contatou algumas mulheres conhecidas e as convenceu a participar da procissão de Páscoa fumando, o que ele lançou como Tochas da Liberdade. Na manhã seguinte, todos os jornais dos Estados Unidos, até o New York Times, traziam na primeira página: debutantes acendem tochas da liberdade, protestando contra a desumanidade do tabu de que mulheres não devem fumar. As propagandas da indústria do fumo recorreram a vários tipos de mulheres: as elegantes, as vigorosas e as gordinhas. Pegue um Lucky Strike em vez de um doce, incitava o fabricante de Lucky Strike. Nos anos 20, o número de mulheres fumantes triplicou, assim como a produção de cigarros.
Mas o maior avanço do século para esta indústria se deu durante a Segunda Guerra Mundial. A Liga Estrangeira organizou um fundo de tabaco no início da guerra para fornecer cigarros para as Forças Armadas. E o primeiro doador foi Sua Majestade o Rei. Todo o mundo ajudou, especialmente os Estados Unidos. No primeiro ano, mais de 70 milhões de cigarros foram distribuídos. Há cigarros no acampamento e os rapazes têm prazer como você. Próximo ao fim da guerra, 4 em 5 ingleses fumavam. No pós-guerra, a necessidade de cigarros criou longas filas do lado de fora das lojas, mas, de novo, a indústria do fumo americana ajudou os europeus loucos por cigarros. Uma grande parte do Plano Marshall de reconstrução da Europa consistia em fumo de graça. Entre 1945 e o início dos anos 50, 90 mil toneladas de tabaco foram enviadas gratuitamente para a Alemanha. E gastou-se $1 bilhão na distribuição de fumo para os europeus. Enquanto cigarros eram fumados com frequência, vieram as críticas, pois todos sabiam que eles causavam irritação na garganta e tosse. Mas um número crescente de estudos científicos indicou um efeito bem mais sério do fumo. Pregos de caixão. Sim, é o que os cigarros são, de acordo com o Conselho de Pesquisa Médica. Todos já ouvimos algo a respeito. No entanto, quase todo mundo fuma, inclusive milhares de jovens. E como fumar é permitido atualmente em quase toda parte, o hábito cresce ano após ano, assim como o câncer no pulmão. O início dos anos 50 trouxe vários estudos complementares muito importantes. Sir Richard Doll realizou estudos epidemiológicos que demonstraram que médicos ingleses fumantes tinham muito mais câncer no pulmão que os médicos ingleses não fumantes. Ao mesmo tempo, Ernest Winder, nos Estados Unidos, fez experiências pintando ratos com alcatrão e eles tiveram câncer. E estes dois fatos atraíram um enorme interesse público. Reader's Digest, publicada em várias línguas, é uma das revistas mais lidas em todo o mundo e abordou os estudos convincentes, e o resto da imprensa fez o mesmo, resultando na pior crise da indústria do fumo. As vendas caíram pela primeira vez, assim como as ações, 10%. Como a maioria dos produtos, seja água engarrafada, aspirina ou qualquer outro, achando-se um componente contaminado, o fabricante o retira do mercado e soluciona o problema. Não foi assim que a indústria do fumo reagiu. Houve uma famosa reunião secreta no fim de 1953, no Hotel Plaza, na cidade de Nova York, na qual os líderes de todas as grandes indústrias de fumo se juntaram com seus advogados e com a empresa de relações públicas de Hill e Knowlton e vieram com a brilhante estratégia de criar controvérsia. Disse o chefe ao vice-presidente: "Quero que preste atenção, não é brincadeira não. O cigarro Newport é uma sensação." Segundo pesquisa feita em todo o país, mais médicos fumam Camel do que qualquer outro cigarro. As indústrias de fumo entenderam, àquela altura, que não tinham de convencer as pessoas de que fumar era seguro, o que era impossível. Era só convencê-las de que o caso ainda estava aberto. Em 4 de janeiro de 1954, a indústria do fumo lançou uma propaganda de página inteira em 448 jornais americanos. Sob a manchete, "Uma honesta declaração aos fumantes de cigarro", a indústria escreveu: "Possuímos o interesse na saúde das pessoas, mas acreditamos que os produtos que fazemos não sejam prejudiciais à saúde." E no mesmo anúncio, a indústria disse que formaria um comitê de pesquisas da indústria do fumo para investigar a ligação entre fumo e saúde.
O objetivo da organização que eles armaram, o Conselho de Pesquisa do Fumo, era simplesmente distrair as pessoas da questão de fato para que a indústria pudesse dizer: estamos estudando o problema, olhem todo o dinheiro que estamos destinando à pesquisa sobre o fumo e saúde. E quando finalmente tivermos uma resposta, vocês saberão. Bom, nos 40 anos seguintes, eles disseram: não há evidências de que existam riscos no fumo. Precisamos pesquisar mais, ter certeza de que se baseiem em ciência sólida. Nosso repórter entrevistou Alexander Maxwell, presidente do Comitê Permanente de Fabricantes de Cigarros. Até agora, que conclusões sua organização chegou? Elas estão muito claras no relatório anual, que acabamos de editar. Ele demonstra que precisamos pesquisar muito mais nesta vasta área. E penso que definir o fumo como agente causal hoje não se justifica de forma alguma. Obrigado, senhor. Muito obrigado por poder expressar nossas opiniões. Fume um cigarro antes de ir. Obrigado. A dúvida se tornou uma aliada permanente da indústria do fumo. E depois de um pequeno declínio nas vendas de cigarros, a maioria das pessoas continuou a fumar como se nada tivesse acontecido. Quase 10 anos se passaram antes que o cirurgião-geral dos Estados Unidos declarasse os perigos do fumo em um extenso relatório publicado em 1964 sobre fumar e suas consequências. À vista de evidências contínuas e cada vez maiores de várias fontes, o comitê entende que o fumo de cigarros contribui substancialmente para a mortalidade de certas doenças específicas e para o índice de mortalidade em geral. Por conta do relatório, a indústria do fumo passou a ter de indicar aos consumidores os perigos do cigarro. Desde 1965, todo maço de cigarros nos Estados Unidos deve alertar: fumar pode ser prejudicial à sua saúde. No entanto, uma pergunta que se torna importante mais tarde é respondida pelo cirurgião-geral em frases cuidadosamente escolhidas. Uma das conclusões foi que a nicotina e o fumo não viciavam, eram apenas hábitos. Só que as indústrias de fumo já haviam estipulado, alguns anos antes, que a nicotina era uma droga que viciava. Num memorando muito famoso, Edison Yeaman, o advogado-chefe da Brown e Williamson, afirmou: nosso negócio é vender nicotina, uma droga que vicia. E todas as pesquisas sobre o vício da nicotina que as indústrias de fumo realizaram por baixo do pano não foram passadas ao comitê do cirurgião-geral. Para a indústria do fumo, a quantidade de nicotina nos cigarros foi fundamental para manter as vendas. Foi visto que se o conteúdo diminui, as pessoas se viciam menos e acabam parando de fumar. Sendo assim, com toda a discrição, a empresa americana Philip Morris desenvolveu uma técnica que intensificou o efeito da nicotina. A indústria do fumo, em meados dos anos 60, começa a adicionar amônia às folhas de fumo durante o processo, o que causa um impacto muito intenso. A nicotina chega à corrente sanguínea rapidamente, provocando um grande pique. Chama-se freebasing. E o mesmo processo foi imitado mais tarde na fabricação da cocaína para a obtenção do crack nos anos 70. E o cigarro manipulado foi o Marlboro. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Em todos os documentos internos das indústrias, todas as outras empresas, Reynolds, Lorillard e outras, querem saber por que o Marlboro vende tanto. Começaram a investigar o processo, examinando a química e descobriram que a Philip Morris adicionou amônia. Então, a maioria dos principais fabricantes de cigarros começou a incrementar o seu fumo, tornando o seu cigarro muito mais vicioso e muito mais forte. O consumo de cigarros continuou a subir rapidamente. Em 1960, a população mundial fumou 2 trilhões de cigarros. Em 1970, 3 trilhões. Nos Estados Unidos, o cigarro foi o produto mais anunciado no rádio e na televisão. Mas no fim dos anos 60, a indústria passou a enfrentar a oposição. E a Fairness Doctrine, doutrina do justo,
obrigou as estações de TV a reservarem tempo de propaganda gratuita para campanhas anti-fumo. Este jovem acabou de deixar de fumar por várias razões inteligentes. Agora ele enfrenta a maior prova de todas. Durante alguns anos, vincularam uma quantidade enorme de campanhas antifumo em todo o país. E apesar das propagandas de cigarros serem 3 vezes mais frequentes do que a mensagem sobre saúde, foi só então que tivemos a primeira queda longa e contínua no consumo de cigarros. Alguém quer um cigarro? Um cigarro? Todos começam a captar a mensagem. Não há lugar para fumar cigarros. As indústrias de cigarros viram que tais propagandas estavam liquidando com elas e disseram ao Congresso: está certo, queremos que acabem com as propagandas de cigarro no rádio e na televisão. Muita gente acha que foi uma vitória para os grupos de saúde, mas foi uma derrota, pois tirou todas as propagandas antifumo do ar por décadas. Apesar da proibição das propagandas de cigarro na TV, os cigarros ainda aparecem na tela insistentemente. As indústrias encontram novas formas de promover seus produtos. As empresas de cigarros foram as precursoras da ideia de merchandising. Pagaram, por exemplo, para Sylvester Stallone fumar em vários de seus filmes. Pagaram pela inserção de cigarros Larkin em Permissão para Matar, o filme de James Bond, pois reconheciam o incrível apelo emocional, especialmente a garotada, de ver cigarros nos filmes. Eles pagaram para, em Superman 2, obviamente um filme direcionado a crianças, Lois Lane fumar um Marlboro atrás do outro. E Lois Lane nunca havia fumado nos quadrinhos, nem na série da TV do Super-Homem ou em qualquer outra representação de Lois Lane. Ela nunca fumou. E no clímax do filme, o Super-Homem é jogado na lateral de um caminhão enorme da Marlboro. Caminhão que nunca existiu, apenas criado para o longa. E este filme até hoje passa no horário nobre da TV. É uma propaganda da Marlboro. Talvez o melhor exemplo direcionado a crianças tenha sido quando a R.J. Reynolds introduziu um personagem de desenho animado, Joey Camel, com propagandas com o visual apurado que apelava aos jovens. Não surpreende que, quase imediatamente após a apresentação do personagem, o consumo de cigarros Camel tenha aumentado entre os jovens. O personagem Joe Camel se tornou mais conhecido entre as crianças americanas do que o Mickey Mouse. E em apenas 4 anos, a fatia do mercado de Camel entre os jovens subiu de 1,5% para 32%. Triste é o fato de que a indústria do fumo sabe que, pelo menos nos Estados Unidos, 90% de todos os fumantes de longo prazo começam quando crianças. E a indústria sabe que, se não os fisgar enquanto crianças, não os fisgarão adultos. Seu marketing reflete isso. O consumo global de fumo continuou a subir. Mas um estudo inovador no Japão sobre a correlação entre o ato de fumar passivamente e câncer no pulmão logo estabeleceria uma nova pauta. Uma grande virada aconteceu em 1981, quando o professor Hirayama, no Japão, publicou um estudo no Jornal Médico Britânico dizendo que mulheres não fumantes casadas com homens fumantes tinham um risco maior de câncer no pulmão do que não fumantes casadas com homens não fumantes. Em um período de 14 anos, o professor Hirayama, do Instituto do Câncer japonês, estudou a frequência de câncer do pulmão entre 91.540 mulheres não fumantes cujos maridos fumavam.
O vasto estudo demonstrou que estas mulheres tinham mais do que o dobro de risco de contrair câncer no pulmão do que mulheres que viviam com não fumantes. A resposta da indústria do fumo a isso foi uma campanha maciça dizendo que a ciência é ineficiente. Eles criaram o Centro de Pesquisas do Ar em ambientes fechados para contestar essas afirmações. Basicamente, tentaram redistribuir a culpa e dizer que o problema não é com a fumaça de outras pessoas, e sim com a má ventilação, pois os edifícios são doentes, e inventaram a Síndrome de Edifícios Doentes. Uma vez que tratava-se de uma questão política crucial para eles, uma coisa era os fumantes se matarem, outra era eles matarem outras pessoas. A prova de que o ato de fumar passivamente pode causar câncer no pulmão fez surgir um forte movimento antifumo na Califórnia. E como um dos primeiros estados a fazer isso, a Califórnia introduziu regras rígidas sobre fumar em locais de trabalho. E o Ministério da Saúde lançou uma campanha maciça. Havia gente no Ministério da Saúde, como o visionário chamado Dilip Bal, que disse: "Não vou apenas dizer às pessoas que fumar faz mal. Isso em 1988, 89. Quero dizer a elas que são os fabricantes de cigarros que fazem mal." Senhores, a indústria do fumo tem um problema multibilionário muito sério. Precisamos de mais fumantes, puro e simples. O anúncio original foi veiculado na campanha antifumo da Califórnia em 1990. Mostrava pessoas sentadas à mesa de uma sala de reunião, rindo de pessoas viciadas. Esqueçam tudo isso: doença cardíaca, câncer, efizema e derrame. Nosso negócio não é a nossa saúde. Foi radicalmente diferente de tudo que já havia sido feito. E a ideia da campanha da Califórnia consistia em 3 mensagens. Os fabricantes de cigarros mentem, nicotina vicia e fumar passivamente mata. A campanha na Califórnia causou um efeito devastador. Nos 14 meses de duração, a porcentagem de fumantes caiu de 26% para 16%. A pressão na indústria aumentou e vários estados americanos proibiram o fumo em edifícios públicos e restaurantes. Depois, em 1994, ao longo de uma audiência no Congresso que abordou a legislação sobre o fumo, a indústria sofreu sua mais séria derrota. Durante a audiência, perguntaram a 7 executivos da indústria se eles reconheciam que a nicotina viciava, como a indústria fizera 25 anos antes. Sim ou não? O senhor acha que a nicotina não vicia? Acho que a nicotina não vicia. Não acho que a nicotina dos nossos produtos vicie. Acho que a nicotina não vicia. Também acho que a nicotina não vicia. Eu também acho que a nicotina não vicia. Naquele dia em que o New York Times publicou a história, 15 de abril de 1994, eu estava num elevador e uma mulher estava ao meu lado. Enquanto eu lia a matéria, ela de repente disse: "Que mentira, vicia sim. Eu fumo e sei o quanto vicia." Nós os chamamos de 7 anões. Todos os 7 executivos do fumo disseram que nicotina não viciava. Considere-se sob juramento. Minar a legitimidade da indústria do fumo é uma parte muito importante do programa de controle do fumo. Essa audiência foi convertida num spot de 30 segundos na Califórnia, que foi usado no programa educacional antifumo. Pouco depois da audiência no Congresso, outro caso que questionou a credibilidade da indústria do fumo foi trazido à tona. Em vários anos, um empregado da fabricante de cigarros Brown & Williamson xerocou milhares de documentos secretos. Eram documentos entre os mais altos executivos, os mais altos cientistas, advogados e relações públicas que foram muito francos. Neles encontramos o memorando de Edson Yeaman, da Brown & Williamson, dizendo: "Nosso negócio é vender nicotina, uma droga que vicia", em 1963. Achamos o contrato com Sylvester Stallone para fumar produtos da Brown & Williamson em vários de seus filmes por $500 mil.
Encontramos provas de que eles sabiam muito bem que fumar causava câncer no início dos anos 50. Havia documentos sobre indenizações para quem lidasse com os cigarros. Foi incrível. A sensação era de poder entrar no bunker de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mais do que nunca, a exposição do conhecimento secreto da indústria do fumo contribuiu para tornar as restrições mais severas, como a interdição de propagandas, a introdução de áreas restritas ao fumo em locais de trabalho, campanhas anti-fumo e aumento de impostos, medidas implementadas pelas autoridades da saúde. Nos Estados Unidos, o consumo de cigarros chegou ao auge no início dos anos 80. Nos 10 anos seguintes, caiu na maioria dos países europeus. O consumo global, no entanto, ainda cresce, especialmente nos países do terceiro mundo. A China é descrita como um mercado gigantesco. A China fuma 1/3 dos cigarros do mundo. O Japão fuma. O consumo na Ásia cresce muito rápido. Na Segunda Guerra Mundial, ainda fumavam muito pouco na Índia. Agora fumam várias centenas de bilhões. A suposição é de que haverá mercados fora do mundo desenvolvido. A África, o leste europeu e a Ásia são mercados que a indústria irá explorar com toda a força. Depois do fim da cortina de ferro, o leste europeu se revelou um mercado atraente para a indústria do fumo. O marketing agressivo particularmente atrai os jovens de lá. Depois do lançamento do Marlboro na República Tcheca, o número de fumantes de 15 a 16 anos aumentou 40%. O consumo global de cigarros ainda está aumentando, assim como o número de pessoas contraindo doenças relacionadas ao fumo, que matam mais de 4 milhões de indivíduos por ano. É uma epidemia porque não há dúvida hoje de que o consumo de cigarros é a causa principal de morte evitável e é a segunda causa de morte em todo o mundo. E enquanto isso se expandir, é uma epidemia. A indústria do fumo produz não só cigarros, mas uma imagem de fumar. Eles produzem uma imagem de fumar que é segura, sexy, até arriscada. Arriscada de uma forma boa, como bungee jump ou skydiving. Sem dúvida, é a campanha de propaganda mais bem-sucedida da história moderna. Conseguiu convencer centenas de milhões de pessoas que fumar é aceitável, é seguro, é desejável e atraente. E será bem-sucedida por um bom tempo. Se alguém viesse de Marte hoje e dissesse: eu tenho um produto novo que matará 5 milhões de pessoas no mundo, que vicia, e quase todas as pessoas começarão a usá-lo quando crianças, antes que saibam de fato o que acontece, e podemos ganhar muito dinheiro. Nenhum governo no mundo permitiria isso. Nenhum governo no mundo permitiria esse mercado. Versão brasileira ao